Certo. Sim, a criança de 4 anos, né? Lembra do caso da criança que teve a caneta cravada no pescoço? Que foi a mãe que meteu a caneta no pescoço da criança. Uma criança com 4 anos. Inocente. Uma criança com 4 anos inocente. Eu tenho uma com 4 anos que mora com a mãe e quando eu me encontro com ela, eu olho assim, aquela coisa inocente, quer rir, quer brincar, mexe no carro, mexe nas coisas, né? Essa semana eu me encontrei com ela lá na minha casa, a criança, a minha filha, Ana Júlia, e a gente deitava no chão e ela vinha, deitava, mexia, me beliscava. A gente vê que são tudo inocente, só pensa na felicidade, em rir e em brincar. Aí, 4 anos, uma caneta no pescoço, cravada no pescoço. A mãe disse que já tentou matar essa criança mais de uma vez. A mãe tem 15 anos. A mãe dessa criança, essa criança é fruto de um estupro. Como eu falei ontem. Essa menina de 15 anos que vocês estão vendo aqui, que não pode mostrar o rosto de jeito nenhum, morava com a mãe dela. Com 11 anos, o marido da mãe dela estuprou ela e engravidou ela. E ela teve esse bebezinho que é fruto desse estupro. E aí, a cabeça dela, o psicológico, revoltado, e ela disse que quando ela olhava para a criança, ela sentia uma dor, um sofrimento, ela via na cabeça dela, passava a imagem do estupro do padrasto dela. Ela via que aquela criança era fruto de um sofrimento. Você entendeu ou não? Ela via naquela criança de 4 anos, ela via o massacre que o padrasto dela causou nela. O padrasto estuprou, engravidou e a mãe dela ainda deu cobertura ao padrasto, segundo informações. E aí ela nasceu o filhinho. O que é que acontece? A criança recebeu alta médica, graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai trazer os dados com o Austin Luiz ao vivo, nesse caso, porque a criança poderá ser doada para uma família que queira criar. E eu sempre defendi isso aqui. Essa criança não pode mais ficar com essa menina. Essa menina precisa de um tratamento. Também não adianta pegar essa menina de 15 anos e botar ela no CEA. Não, ela vai para uma casa de recuperação de menores, um presídio, não é? Para menores, vamos dizer assim. É como se fosse um presídio de adultos, mas sendo que é para menores. Também não vai resolver o problema. Essa menina tem que ter um tratamento psicológico, além dela pagar pelo que ela fez com a filhinha dela, o filhinho dela, ela tem que ter um tratamento, minha gente. Porque se ela não tiver um tratamento psicológico, um acompanhamento, ela vai matar ou vai se matar, ela vai ficar violenta, porque ela passou por isso. Isso mexe com o psicológico dela. Eu já vou chamar o Washington ao vivo agora com esse caso. Washington. Aqui o Washington. Cidade em Ação, com Samuca Duarte. Olha, muito bom dia, Samuca, bom dia a todos. Um fato que chamou a atenção nos últimos dias aqui em João Pessoa foi exatamente esta criança de 4 anos de idade que sofreu essa tentativa de homicídio pela própria mãe. O que chama a atenção, viu, Samuca, é que este processo, a cargo da Promotoria da Infância e do Adolescente, a doutora Ivete é quem está no caso. Já tomou todas as providências no sentido de adotar as leis conforme manda o Estatuto do Menor e do Adolescente. Nessa entrevista que eu vou agora, aqui no programa, pedir para que seja veiculada, veja o depoimento da promotora depois dela ouvir esta adolescente e as consequências que essa criança passou desde o ventre até a última investida da mãe contra a vida dessa criança. Veja a entrevista da doutora Ivete, promotora da infância e do adolescente. Nesse caso em especial, nós temos uma menina estuprada por um padrasto, com a aquiescência da mãe, que sabia, que tinha conhecimento de tudo isso, mas por amar, por ser apaixonada por esse homem, ela se fez cega, mas conhecedora de tudo, e aqueceu. Não defendeu, não protegeu, não tirou a filha do local de confronto e de violência. E essa menina, depois de vários abusos e de assistir às cenas de embriaguez, no uso de
não só de bebida alcoólica, mas de drogas. E essa menina acabou engravidando. Inclusive foi orientada pela mãe para fazer o aborto e ela não aceitou. A primeira vez em que a criança consegue sobreviver. Sim, a mãe diz que não aceitou. E ela diz que essa primeira primeira orientação acerca do aborto veio da própria mãe. E ela não aceitou. Mesmo que se dissesse, não, mas no 5º mês não poderia fazer o aborto. Sim, mas a mãe não quis. A mãe, essa que hoje é acusada, é a que está recolhida no Rita Gadelha, ela não quis fazer o aborto. Essa criança nasceu e houve um misto de sentimentos que foram muito profundos na vida dessa menina de 11 anos, porque era uma criança de 11 anos. Ela, de um lado, ela queria ser mãe e do outro lado, ela odiava o homem que fez isso com ela, e enquanto essa criança era gestada. Então, essa criança foi rejeitada desde então, mas nasceu. E depois de nascida, ela me confessou que durante várias vezes ela dizia: por que você nasceu? Eu não queria você. Eu não queria que você estivesse aqui. Mas imediatamente depois se arrependia e dizia: mas eu gosto de você, você é meu filho. E nisso, e durante muito tempo foi assim que ela viveu. Ela via o filho, durante um período ela amava e momentos depois ela olhava e via o seu agressor. E até chegar um momento em que ela pensou em tirar a vida dele por afogamento durante um banho. E graças a Deus, o anjo do Senhor impediu que essa criança morresse afogada. Essa menina foi institucionalizada, essa menina foi acolhida, mas depois essa menina voltou para a família, para uma tia, não para a mãe, porque a mãe, inclusive, está sendo alvo de uma ação de destituição de pátrio poder. Depois ela volta, sai da companhia da tia e volta para ser institucionalizada. Dessa feita, como vocês sabem, com o filho. E aí nós somos surpreendidos com a informação de que ela tenta novamente matar a criança. Dessa feita com um fio na garganta, no pescoço, e com uma caneta na garganta da criança já aos 4 anos. Ela negou na esfera policial, mas lá no nosso gabinete, depois de uma longa conversa, depois de ter buscado em Deus a inspiração e pedido ao Espírito Santo que nos desse estratégia para que ela pudesse falar acerca do assunto. E aí, conduzida pelo Espírito Santo, ela realmente nos passou a dor e o sentimento, desde o estupro até o dia em que ela tentou matar o filho. E aí ela consegue expor tudo o que passou na mente dela antes dela chegar aos atos que quase terminam com a vida da criança. Mas tudo foi bem concatenado, tudo foi bem preparado. Ela sabia onde estava o fio, ela sabia onde estava a caneta. Ela tinha tudo preparado na mente. Fica uma lição para os pais, jovens e adolescentes. Bom, eu convoco os pais, eu convoco a sociedade como um todo a nos unirmos em oração, independentemente da fé, da religião, porque eu não creio em religião. Eu creio num compromisso com Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo, no único que teve, por amor e obediência, a entrega na cruz por nós. Eu espero que nos unamos por esses adolescentes e essas crianças, que nós possamos orar, jejuar e buscar em Cristo a saída para essas crianças e esses adolescentes que estão sofrendo tanto, se drogando, se prostituindo e sendo alvo desses adultos inescrupulosos que estão usando-os em todos os aspectos e saem ilesos, normalmente ilesos de tudo isso. E eles é que pagam
numa medida socioeducativa que não transforma, não liberta, não muda absolutamente nada. Olha, Samuca, tem sido constante alguns exemplos de pais e mães que abandonam filhos. Às vezes o filho não quer nem a presença da mãe, recusa determinadas atitudes das mães ou do pai. Isso tem sido uma constante, nós acompanhamos isso diariamente. Neste caso específico, esta criança de 4 anos de idade, acredito que esta tentativa a criança estava dormindo no momento, é uma das hipóteses que pode ter acontecido. É tanto que ela, ao sair aqui do Hospital de Emergência e Trauma, a primeira pessoa que ele perguntou foi pela mãe. E nós fomos conversar com o doutor Adailton Lacer, que é o juiz da infância e da juventude, que fala com a gente quais as providências que foram tomadas com relação a uma criança que já está sob a responsabilidade do Estado. Com relação à criança que foi vítima dessa tentativa de homicídio, ela recebeu alta do hospital e nós autorizamos o seu retorno para a casa de acolhimento onde ela se encontrava. Então, por quê? Porque lá ela já tem vínculos afetivos desenvolvidos e fortalecidos com a equipe técnica, com psicólogas, com assistentes sociais. Neste primeiro momento, ela vai permanecer nesta casa até que a gente possa avaliar a sua possível ou não transferência para uma outra casa, a exemplo de uma família acolhedora, e a depender do Ministério Público ingressar com a ação e destituição do poder familiar dessa jovem mãe, essa adolescente, aí vai se estudar a possibilidade da inserção dessa criança no Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção. Neste caso específico, qual o procedimento que uma família que queira adotar essa criança no futuro deve fazer? Todas aquelas pessoas que já estão constando do Cadastro Nacional, ou seja, do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, essas pessoas, a depender do perfil que elas escolheram, estão aptas a adotarem a criança, se assim for disponibilizada no futuro. Porque o cadastro, ele dá a oportunidade aos pretendentes de traçar o perfil da criança. Então você pode escolher idade, sexo, se é grupo de irmãos, com doença tratável ou não, cor de pele. Então tudo isso é oportunizado para os pretendentes à adoção. Então, possivelmente, se no futuro essa criança for disponibilizada, certamente ela vai encontrar uma família que a receba. A nossa preocupação é exatamente aplicar a medida protetiva. Essa criança tem prioridade absoluta em ser atendida. E a nossa preocupação, já que ela foi vítima de um caso muito grave, a gente tem que cercar-se de todos os cuidados necessários para que possa proporcionar a ela um futuro melhor. Olha, Samuca, como nós já mostramos nas 2 entrevistas, esta criança passou por momentos difíceis, inclusive sobrevivendo a 3 tentativas, e agora cabe a esta criança ter uma nova vida, ter uma nova perspectiva futura, de alguém que possa adotá-la, que possa dar carinho, que possa dar amor, que possa dar a esta criança o que ela não teve. Uma criança que foi rejeitada desde o ventre da mãe e que passou por todo esse drama. Agora resta saber quem serão os responsáveis para adotar essa criança de amor, carinho e, acima de tudo, responsabilidade como um filho. É só esperar para ver, e o tempo, cedo ou mais tarde, dirá com certeza. É com você, Samuca. Eu vi a promotora, né, falando. Rapaz, o que a promotora disse é muito forte, cara. Chega, a gente ficou olhando aqui, escutando, assistindo. Você que está em casa, viu que a menina disse, a promotora teve a sabedoria de Deus. Ela disse, pediu sabedoria ao Espírito Santo para que pudesse conversar e a menina dar o serviço. E ela disse, já tentei matar ele afogado na hora do banho. Aí, como disse a promotora, um anjo desceu do céu e não permitiu que ela fizesse isso. Ela olhava para o filhinho, tinha amor e ao mesmo tempo tinha ódio. Porque o menino nasceu de um fruto de um estupro. E a mãe dela, que na época viu que a filha estava sendo estuprada, a mãe dessa jovem aqui, que hoje está com 15 anos, a mãe foi omissa. A mãe deu
pode-se dizer assim, razão, falar uma linguagem bem popular, para o marido que estava estuprando a filha dela. A mãe não tomou nenhuma providência. Se ela amava o macho que ela estava, entendeu? Vou falar uma linguagem bem popular, ela era apaixonada por ele, ela pegasse a filha dela e desse um jeito de ter ela de casa, qualquer coisa assim. Mas o certo ela era denunciar o safado do marido. Denunciar, pedir a prisão dele, porque mãe que é mãe defende sua filha até debaixo d'água, como diz. Até dentro do fogo a mãe defende, rapaz. Principalmente uma filha, uma menina. Uma mãe, ela tem a obrigação de defender seu filho. Criança, estou falando criança, a menina tinha 11 anos. Como é que uma mãe não defende sua filhinha de 11 anos, está morando com um cabra de pé dentro de casa, o cabra de pé estupra a filha dela, abusa e ela ainda fica defendendo o marido, o macho que ela tem, que faz um papelão desse com a filha dela que ela deveria defender. Por conta disso, a menina engravidou e deu à luz a criança. Hoje ela com 15 anos, ela está uma mistura na cabeça dela. Parabéns à promotora que entendeu bem, esclareceu, ao doutor Adailton Lacer, que é juiz da infância e da juventude, outro cara também que tem a sabedoria de Deus. E a criancinha de 4 anos deverá ser adotada por alguma família que queira criar. Deus queira que apareça uma família para criar e que eduque bem esse menino. Que ele também não venha crescer, coitado, com problema, porque há um problema aí. Ele pode se desenvolver sabendo que foi um fruto de um estupro e que a mãe ainda tentava matá-lo. Como é que vai ser a cabeça desse menino se não tiver um preparo, um tratamento quando ele tiver adulto? A cabeça dele para suportar isso. Eu sou fruto de um estupro. O marido da minha avó estuprou a minha mãe e eu nasci vítima de um estupro. E ainda por cima minha mãe tinha ódio, tinha amor por mim. Na hora do ódio queria me matar. Olha a cabeça do cara quando tiver adulto, essa criança. Então, meu irmão, tem que ser bem adotada, bem preparada, bem estudada, psicologicamente um preparo, e essa menina também, viu? Ah, Jesus da glória, é cada coisa que acontece. Olha, Luiz Carlos Pereira da Silva, 27 anos, ele é surdo. Ele mora no bairro do Tibiri 2, em Santa Rita.